Eu adoro essa música. Já me perdi, tentando me encontrar. Já foi Gente, embora, nesse querendo nem clima, voltar. nós estamos Penso duas iniciando vezes com antes muito de mais falar. dessa sexta-feira. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Sempre fiquei quieta. Olha só, deixa eu contar uma coisa pra vocês. O você dia tem de boca, hoje, aprendi ele a traz uma reflexão muito importante. Mas mais do que isso, um propósito para que todas as mulheres possam se dar conta a todo instante de como nós somos fortes. Sim. Tem mulher que muitas vezes passa e olha e fala assim, não, eu não me sinto forte, é tanta coisa que acontece. E sabe, a gente fica daquele jeito e eu vou te entender, porque, cara, é assim. E atire a primeira pedra a mulher que nunca se sentiu assim. Todas nós nos sentimos assim. Fragilizadas algumas vezes, em momentos de vulnerabilidade, que a gente sente sozinha, precisa de um abraço e nem aquele abraço parece que nos, sabe, acolhe. E a gente vai, E é tanto desafio, gente, é tantos obstáculos, mas não leve isso como um discurso de mimimi, feminismo, nada disso. Pode parar. Nós estamos aqui no mundo para se posicionar, para bater no peito todos os dias ao olhar no espelho e falar, ei, eu existo, eu tenho opinião própria, eu me valorizo. E é isso que nós precisamos trazer, não somente no dia de hoje, mas essa reflexão com esse propósito de vida de que todas as mulheres sim são importantes, são fortes, apesar dos apesares, mas todas precisam se sentir fortes porque sim são mesmo. E não é querer discriminação com relação aos homens, não. Tem que ter o equilíbrio, a base em tudo na nossa vida. E quando se fala de base, se fala de família. E quem que constitui uma família? É uma mulher. Então que neste dia nós possamos realmente nos valorizarmos ainda mais e nos dar conta, sim, de quanto nós somos fortes, de quanto a nossa trajetória nos encheu de força para chegar até aqui. E mais do que isso, para trazer aquele brilho no olhar que vai dar aquele impulso para seguir na caminhada que não é fácil muitas vezes, mas nós temos certeza que na companhia do cara lá de cima, minha gente, não tem pra ninguém. Que você, minha amiga, no dia de hoje, possa bater no peito e dizer, ei, me respeita, porque eu me respeito. Um beijo no coração de todas as mulheres e que vocês possam, junto com a gente, acompanhar muito mais desta sexta-feira que tá pra lá de especial. Sejam bem-vindas nesta manhã. E eu vou te apresentar para vocês as minhas convidadas. Eu tô aqui com a Patrícia Rocha. Ela que é empreendedora, lidera um grupo de grandes empreendedoras aqui da nossa região, participativa, sempre está em vários encontros, fala muito sobre empreendedorismo feminino e hoje está aqui com a gente. A Ana Nienkotter também, ela que é bacharel em Direito, inclusive, minha gente, participa de grandes palestras, hoje mesmo estava lá falando sobre a questão de combater a violência contra a mulher, falando da posição que a mulher tem que ter na sociedade, um trabalho belíssimo, e a Ana sempre participa aqui com a gente, está aqui também, daqui a pouquinho vamos conversar. A Luciana Piccoli, que eu tenho um carinho enorme, essa grande mulher empresária, uma mãe realmente assim, ó, que vocês não têm noção. Aliás, todas as mulheres, quando têm a maternidade, seu envolto, elas são daquelas que, né, tem que proteger. E a Lu tá aqui, super participativa, sempre aguerrida, está aqui conosco, vai falar dos desafios, do trabalho que ela enfrenta também como empresária. Enfim, daqui a pouquinho um bate-papo bem interessante. A primeira vez, né, Lu, com a gente? Primeira vez. Pelo convite. E a Alessandra Medeiros, que está aqui com a gente também, ela que é mentora comportamental. A gente sempre conversa, eu sou fã do trabalho da Ali, inclusive tem evento hoje, né, Ali? É isso aí, tem um projeto bem bacana. E essa mulherada toda reunida junto com vocês, já viu, né? O bate-papo vai rolar solto. Sabe por quê? O Dia Internacional da Mulher, gente, ele foi marcado por uma história, aliás, um fato que é importante nós destacarmos. Um grande marco para esta data começou o incêndio lá numa companhia têxtil em Nova York, em março de 1911, que resultou na morte de 146 pessoas. E a maioria eram mulheres. Causado por más instalações elétricas, tecidos inflamáveis, o incidente foi agravado pela prática de trancar os funcionários dentro da fábrica. E o Dia Internacional da Mulher não foi criado por influência de uma tragédia, mas sim por décadas de engajamento político das mulheres
pelo reconhecimento da sua causa. E o Dia Internacional da Mulher é uma data comemorativa, que foi oficializada pela ONU na década de 70. E esta data simboliza, assim, a luta histórica das mulheres para terem suas condições equiparadas às dos homens e também pela data que remete à reivindicação por igualdade salarial. Mas atualmente simboliza a luta das mulheres não apenas contra a desigualdade salarial, mas também contra a questão da violência e, infelizmente, o machismo. Eu não estou falando para vocês que é um desafio atrás do outro, mas nós estamos aqui para conversar, para debater, porque é um negócio de conversar, né? Muito. Muito. Para levar o conhecimento à sociedade. Conhecimento, muito importante. para orientar. Para orientar, com certeza, Juliana. Vamos começar contigo, Pode Ana. ser. O que representa para você, Ana, a data do Dia Internacional da Mulher? Eu acho que todos os dias é o Dia da Mulher, né? Todos os dias é dia de falarmos sobre os desafios que a gente vem ao longo da história querendo quebrar, né? Quebrar paradigmas, as crenças limitantes, mas nós sabemos que, infelizmente, a violência contra a mulher é algo ainda que persiste na nossa sociedade, a falta de representatividade da mulher nos espaços de fala, na política, né? E o quanto a gente precisa fortalecer as mulheres cada vez mais para que elas sejam sempre o que quiserem ser em qualquer espaço. Exatamente. E essa representatividade em espaços onde elas possam ter as suas vozes ouvidas, não é necessariamente na questão política, mas dentro de casa também, nos seus negócios, né, Lu? Você, enquanto empresária, né, conta um pouquinho pra gente a tua visão relacionada a tantos desafios que as mulheres enfrentam, mas você que está lá na luta diária, trabalhando com tantos funcionários, como é que é? Olha, como diz outro, não é fácil, a gente tem que ter muita sabedoria, porque lidar hoje com realmente esse mundo ainda continua, não se tornou, ele continua machista, é complicado. A gente sempre está tentando colocar as nossas impor como a gente é colocado, mas sempre tem aquele, tem que ser mais assim, tu tem que recuar, e é difícil, sabe? Mas assim, hoje eu acho que se tornou melhor. A gente ainda continua com um pouco dessa dificuldade, mas nós já ganhamos muito. Hoje é bem melhor. Até mesmo eu vejo de outra forma, como hoje, como eu tive em 2016, eu tive um problema de saúde e se tornou mais difícil ainda essa situação, porque a minha mobilidade se tornou mais difícil. As pessoas já te olham primeiro, já com outros, além de ser mulher, com esse problema da mobilidade. Isso também a gente tem que mudar o pensamento, ensinar até as crianças a nos verem de outra forma. Ou seja, uma apoiar a outra. Com Isso é muito certeza, importante, né? bastante. Que vem ao encontro até da questão da sororidade, né, Ali? Que a gente fala bastante de como é importante, até na questão emocional, quando você se sente acolhida por uma outra mulher, amparada, enfim, realmente o apoio de umas às outras é importante, né? Totalmente, porque assim, as mulheres elas têm essa questão já muito automática, né? Porque elas já são provedoras da vida. Né? Então elas já fazem muito o tempo inteiro, fazendo. Depois chegou uma outra onda de eu tenho que ter. Mas qual vai ser a onda que, de fato que é nos momentos difíceis ela precisa, que é o ser, né? Quem ela é, e ela de fato ter voz para poder falar, sem de fato sofrer tudo isso. Porque normalmente isso acaba vindo de geração em geração, ela vai entendendo que aquilo ali é um padrão, que aquilo ali é o certo, e ela vai acumulando isso e ela abafa de fato a vontade de querer falar de quem ela é. Então, assim, ela de fato aproveitando esse momento, dia 8 de março, e ela fazer essa reflexão do que de fato eu quero, do que de fato eu posso chegar para uma outra amiga e pedir ajuda, sem essa rincha de competição. Então, esse aqui é um exemplo nítido disso. Então, assim, é uma ajudando a outra. Então, cada vez mais que essa data, que esse dia, que essa mensagem chega para que as pessoas, de fato, tenham essa consciência. A gente fala muito, né? E tem gente, às vezes, eu já participei de outras entrevistas onde eu ficava prestando atenção do outro lado da tela ou em rádio, e eu ficava escutando e falava, nossa, é isso mesmo que acontece. Poxa, e na prática, muitas vezes é até pior, porque a gente enfrenta tanta coisa, tantas barreiras, né, Patrícia? Tantos nãos, muitas vezes. Sim.
enfim. E quando você quer colocar em prática, mas é muito fácil falar, vem vivenciar aqui. Por isso que é sempre importante falar, quando alguém for te criticar, quando alguém for te tratar com preconceito ou for minimizar o teu trabalho, é importante você falar, peraí, você calçou os meus sapatos para chegar até aqui? Não. Você secou o meu suor para saber o que eu passei para chegar até aqui? Não. Então não venha querer dar pitaco, né, Paty? E principalmente na questão do empreendedorismo também, né? Quantas mulheres hoje, se você for olhar dados aí, as mulheres elas deram um arranque assim na questão do empreendedorismo absurdo. E quantos desafios, porque a maioria são mães, muitas vezes, ou que em momento de vulnerabilidade, fragilidade, foram lá e vou colocar em prática algum negócio que eu tenho vontade. Na tua visão, Patrícia, você que trabalha muito com a questão do empreendedorismo, os desafios diários, assim como a Ali falou do autoconhecimento, né, de você aceitar essas limitações, conta pra gente, assim, na tua visão relacionada ao empreendedorismo feminino. É que, assim, para nós ainda, se a gente for olhar em nível de sociedade, nós ainda temos esse machismo intrínseco. E como mulheres, muitas vezes nós não nos sentimos capazes de ser donas do próprio negócio. Quando a gente pergunta para uma mulher a respeito disso, qual que é o teu negócio? Eu tenho uma lojinha. Eu falo, não, mas você é empresária, você é empreendedora, você tem um negócio. Olha aí. Até esse lado de aceitar por conta de uma sociedade que subjugou essa mulher há muito tempo, né, por conta de não ter capacidade, ser simplesmente aquela dona de casa, é muito mais que isso. Ontem eu estava conversando com algumas mulheres e eu falei assim, gente, vocês viram como nós somos incríveis? Eu falei, olha só, somos mães, mulheres, dona de casa, esposa, filhas, empreendedoras, e a gente dá conta de tudo isso. Eu falei assim, mas qual é? Eu falei assim, mas o porquê de nos sentirmos inferiores? Onde? Igual você acabou de falar assim, troca de lugar comigo. Eu falei assim, vem ser eu, pra tu ver como é. Pra dar conta, né? Quem vê o close não vê o corre. Não vê. Olha assim, as mulheres lindas, mas cada uma tem uma história. O que trilhou para chegar até aqui. Ainda mais no caso das mulheres negras, que é uma coisa que eu sempre falo, né? É uma delícia quando a gente olha para outras mulheres e fala, cara, que bom que você está ali. Que bom que você está falando para outras mulheres, porque isso para nós é muito fortalecedor, porque assim, isso mostra que eu também posso conseguir, que eu também posso chegar. E assim, as mulheres negras ainda têm situações ainda piores, devido a uma questão histórica, né? Ainda tem aquela questão do preconceito. Eu ia te perguntar agora sobre essa desigualdade racial que infelizmente existe e a gente precisa falar. Sim. É algo que, assim, eu falo que é um bichinho encardido na sociedade, sabe? Ele não é explícito, entende? Mas uma das coisas que, assim, dentro da minha casa, embora eu vim de uma família pobre e tenho muito orgulho disso, os meus pais sempre me ensinaram, filha, não deixe que ninguém limite seus passos. Seja o que você quiser. Estude, cresça, desenvolva, respeite as pessoas, seja leal, mas busque o seu espaço, entende? E às vezes falta muito isso, e principalmente quando você chega no lugar dos olhos, o que incomoda muito. Muitas mulheres já me falaram isso. E até mesmo quando eu vim para Balneário Camboriú, algumas empresárias, né, pequenas, chegaram para mim, como é que você vive em Balneário? Eu falei assim, como assim? Como é que você vive com as pessoas? Eu falei, normal, como qualquer outra pessoa. Mas a pergunta que elas estavam me dizendo, como você vive no meio de pessoas brancas? Sim. Essa foi a pergunta. Assim? Sim, a pergunta foi essa. Então, assim, você vê que é uma coisa que é intrínseca, a gente precisa entender quem somos nós, desse jeito. E eu vivo muito bem aqui, me relaciono muito bem, mas é muito assim, essa questão de se conhecer, quem é você? A gente precisa se olhar no espelho e entender, eu sou um ser humano, sim, Deus me fez como todas as outras pessoas, com todas as outras habilidades, mas também eu tenho que buscar o meu protagonismo. Eu preciso fazer a minha parte, entende? Então, às vezes, eu não concordo muito com essa questão de coitadismo, sabe? Sim. Não gosto muito disso. Porque eu fui discriminada. Querida, eu vou entrar, vocês vão ter que me engolir. Certo? Eu vou falar. E se eu tiver que fazer realmente o meu trabalho e fortalecer outras pessoas, eu vou fazer. E é assim que a gente precisa conquistar os nossos espaços. Em todos os lugares, principalmente no meio político, tá? Porque a gente precisa entender também, a gente sabe a dor. Né? Vindo de uma sociedade até um pouco menos privilegiada, digamos assim, lugares, a gente sabe o que acontece lá. Então é muito mais fácil falar, olha só, ali precisa.
entende? Aquela família está precisando, aquele bairro precisa, aquelas pessoas precisam. Tem que dar educação melhor, tem que ajudar aquelas pessoas ali, tá vendo? Aquelas mulheres precisam vir. A violência doméstica ali é pesada, nós precisamos agir ali. Tem crianças e meninas crescendo que elas não têm perspectiva de futuro, entende? Como que pode uma coisa dessa, entende? Numa sociedade você olha assim, você fala assim, o que a gente vai fazer? Então assim, se nós não nos unimos aqui como mulheres, entendendo a dor, cada uma dentro daquilo que viveu, Sim. a gente não vai mudar nada. Eu Então não até- adianta só ficar falando que tem que fazer. E até interessante falar no sentido assim, ó, que se você for olhar, até a Ana vai falar um pouco sobre isso, de várias leis que existem por aí, de legislações, enfim, que amparam as mulheres. E você vai olhar hoje em dia e falar assim, ó, mas aonde que estavam as mulheres quando criaram leis que realmente poderiam trazer um impacto positivo na nossa vida? Aonde que estavam? Por isso que é importante falar, e até a Patrícia tocou no assunto, achei interessante, da representatividade no meio político. Porque quando você fala da questão Dia Internacional da Mulher, muito se fala também no combate à violência contra a mulher. Que infelizmente são dados alarmantes, né, Ana? E que existem leis que amparam, mas que infelizmente muitos lugares não dão a devida atenção como deveria. Nós sabemos que a violência contra a mulher é algo que faz parte da nossa sociedade. Nós somos o quinto país que mais mata mulheres no mundo. Eu sempre trago essa realidade aqui. As mulheres negras são as que são mais afetadas pela questão da violência. Isso é fato, né? Sim. Questão de vulnerabilidade social, dentre outras questões aí extremamente importantes que a gente deve falar, mas é verdade. A violência independe de classe social, mas é fato que as mulheres negras estão mais nessa questão de vulnerabilidade social e são mais impactadas com essa violência. Eu trouxe aqui para o telespectador, para todos analisarem comigo, que saiu essa semana, Juliana, no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, fizeram uma análise desde 2015, quando foi criada a Lei do Feminicídio, até 2023, nós tivemos mais de 10.300 mulheres que foram assassinadas pelo crime de feminicídio. Né? Nós tivemos aí, podemos também trazer aí um dado que a cada 6 horas 4 mulheres morrem por dia pelo crime de feminicídio. Precisamos debater sobre o assunto. Sabemos que a Lei Maria da Penha, né, que aí é uma lei considerada uma das melhores leis do mundo, que trouxe a questão das medidas protetivas, mas a gente tem que principalmente educar a sociedade para esse machismo, né? Coordenar políticas públicas, a sociedade civil fazer a cobrança disso, educar os nossos filhos para olhar para a igualdade de gênero, para as diferenças existentes, né? Para o racismo, para a violência contra a mulher, pela questão da LGBTQIPN+, extremamente importante. Pessoas também, a inclusão social de pessoas com deficiência, como a gente precisa falar sobre isso, né? Trabalhar nos municípios essas pessoas que estão esquecidas por todos nós. Se colocar no lugar do outro, né? Mulheres empoderarem mulheres, mostrarem as redes de apoio existentes. Olha só quantas mulheres em sororidade aqui, dividindo suas histórias, levando para a sociedade o conhecimento e a educação. Porque, Juliana, não há outro caminho para transformarmos uma sociedade a não ser a educação e o conhecimento. E nós temos a obrigatoriedade como cidadão ou cidadã de fazermos a diferença também e de fazer essas cobranças de políticas públicas necessárias para que essa mudança aconteça, sem dúvida alguma. Por isso que é muito importante a mulher se posicionar cada vez mais. Aí devem pensar, mas a gente vai falar tanto de posicionamento? Sim, de posicionamento. Seja líder de um bairro, de uma associação de moradores, à frente de sindicatos, de associações, temos tantas aqui em Balneário Camboriú, como vereadoras, sei lá, enfim, no meio político, é muito importante. Ou então participar, não quero saber, mas participa, vá participar das discussões, dê a sua opinião. Hoje em dia, com o advento das redes sociais, nós temos na palma da sua mão um meio de comunicação que chega muito mais rápido. Cabe a nós que trabalhamos com comunicação também sempre falar sobre isso. E é isso que nós estamos trazendo hoje. Que apesar de ser um dia muito importante, mas que possamos levar a importância desse dia para todos os dias do ano. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar um intervalo rapidinho, vou tomar uma aguinha, vamos bater um papo, focar um pouquinho aqui no intervalo e voltamos já já com muito mais. Pode ser? É isso, voltamos já já.